livro de hoje é o Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, um livro de 40 e tantas poesias que fecha um ciclo do Drummond, né? É um ciclo que veio de uma crítica social, de uma importância com aquilo que estava se passando naquele momento histórico, né? Que é A Rosa do Povo, O Sentimento do Mundo, o José, e o Claro Enigma parece que, né, vai para o outro lado, outro caminho. Começa, depois desse engajamento, né, Nath, ele vai para a própria epígrafe, né, que ele pega do poeta francês Paul Valéry, ele diz: os acontecimentos me aborrecem. Então já é um norte para o livro, já é um encaminhamento para o leitor. Quer dizer, eu não quero mais falar de acontecimento, não quero mais falar desse mundo caduco, como ele, né, usou essa expressão, mundo caduco, naquele contexto da guerra, da Segunda Guerra, aquela divisão entre o comunismo, né, soviético, o capitalismo dos Estados Unidos, esse mundo dividido entre esse mundo da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, né, do nazifascismo. Então, chega dessas coisas, né? A ditadura titulista, chega, agora são outras coisas. E ele faz algumas das obras-primas dele nesse livro, né, no Claro Enigma. Ele coloca o coração, parece, né, à frente das poesias dele. Um coração sofrido, né? Sim. Acho que boa parte das poesias aqui tratam do tema da morte, da aceitação de uma vida que vai chegar a um fim e que não adianta o sofrimento. E eu senti, assim, em alguns poemas, um certo tom de uma vida mal vivida, uma vida às vezes meio medíocre que os seres humanos podem ter e que ela vai chegar ao fim e o que vai restar? Né? Vai restar eu calado, sem poder falar mais, sem poder me contar para os outros. Eu senti uma certa tristeza, assim, em alguns dos poemas. Ele tem um lado, você falou do coração, e ele tem um lado muito cerebral também, né? O Drummond tem esse lado, e ao mesmo tempo, mas dá para se ver que tem um sentimento assim pelas coisas, pelas pessoas, tem uma maneira, né, afetuosa de se dirigir à memória, ao passado, né, algumas pessoas da história dele, né? Inclusive da história ao pessoal esquecimento dele. também. Né? Fala de Minas, né? Da fazenda, né? Do interior de Minas. Ele é o sujeito de Itabira, né? E algumas coisas que são muito bonitas, né? Você mesmo mostrou a mesa, né? Que é uma obra-prima, um poema, né, de um pai, né, o patriarca, que deveria estar naquela mesa, né, com oito filhos, né? E agora os filhos, o pai faria 90 anos e os filhos são homens de 50, 48, 46, tal. E essa história é muito, muito bonita, né? Como ele vai contar tudo isso nesse poema, né? E uma palavra que eu vi muito recorrente nas poesias dele, desse livro, é a palavra madureza, para falar sobre a maturidade de certos sentimentos. Então, eu atrelei isso, não sei se eu viajei na interpretação, mas eu atrelei essa madureza ao passar da idade de nós estarmos realmente mais velhos, por isso os sentimentos se tornaram mais maduros. Não sei se isso é necessário realmente, mas ele fala de um amor que parece que já é um amor de muitos anos, não é uma paixão de 2 meses atrás. É um amor que já veio sendo construído e desconstruído. É uma morte que se aproxima porque a vida já se estendeu bastante. E a palavra madureza vem de uma coisa que não é explosiva. Eu senti que é algo calmo, é algo atrelado à razão. Essa vida. E é um texto de um homem exatamente nessa faixa. Ele estava passando dos 40 para os 50 anos quando, né, escreve esses poemas do Claro Enigma, né? Ele tinha 49 quando o livro é publicado. Então, é essa passagem reconhecendo que o tempo está se esgotando, né? É interessante ver essas transições dentro de um mesmo sentimento na poesia, de como ele consegue descrever cenas do cotidiano através da poesia. Não são só os sentimentos, como esses sentimentos eles se desenvolvem, como eles se constroem. E eu acho que todos esses problemas que ele levanta, esses questionamentos, eles também podem ter uma origem, né, ou talvez um desabafo pelo próprio título, que é Claro Enigma. Como que um enigma pode ser claro? Já começa aí com já é algo que ele cria essa dualidade. Um paradoxo, né? Um enigma que para ele é algo que está lá,
Ele reconhece, mas talvez ele não saiba explicar exatamente. E fica o questionamento para nós também, quando, né? Me chocou, assim, nesse livro, é que o meu contato com o Drummond sempre foi mais com a obra dele de crítica. E a obra de crítica são versos livres, na grande maioria, então são versos sem uma métrica, que você lê e às vezes tem cara de prosa, são versos sem rima, e aqui são versos que você vai lendo, ele tem uma ritmicidade, tem sonetos, são versos com rimas que você lê em voz alta e tem uma melodia tão bonita. Com certeza. E aí se associa o sentimento amor que ele coloca em tantos poemas, lendo em voz alta, assim, é uma poesia cálida. Os sonetos ele faz uma homenagem, assim, né? Parece uma homenagem ao Camões, né? Que ele considera o mestre, o grande poeta. E aí os sonetos dele, ele faz como Camões, com a organização camoniana, né? Esse jogo de rimas que você notou bem, né? Bem a maneira do Camões e com algumas proposições, né? O poema tem algumas proposições e desenvolve do jeito que o Camões desenvolve. Mas se a gente falando assim, parece que assusta, né? Não, dá para ler numa boa. Com certeza. É muito legal, é muito bonito, né? Ele ressuscita a sua própria poesia. Acho que a poesia mais famosa do Drummond, que é No Meio do Caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. O último verso de um dos poemas dele, ele reescreve num soneto totalmente regular. Ele reescreve esse verso com o famoso verbo haver, né? Que tanto encheram, né? Por ele não ter empregado colocado na década de 20, agora ele... Né? E agora ele escreve meio que autenticando, né, a poesia dele, dizendo, tipo, aquilo foi uma irreverência, mas... Né, agora eu já sei posso fazer outra isso, coisa, tá? porque eu sei fazer isso também. E o que é interessante sobre o que você comentou, dessa madureza dos sentimentos, né, nessa nova proposta do Drummond, é inclusive uma postura que a poesia nos desafia. Porque ler poesia não é algo que você lê rápido, você não lê no meio de um dia turbulento, você precisa sentar. A poesia te convida a um novo tempo, a uma nova abordagem. E eu acho isso muito interessante porque ela nos desacelera e faz com que a gente enfrente o sentimento com uma outra postura. Eu acho isso muito, muito bonito. E pegando uma carona no que você disse, o Drummond mesmo, né, termina com aquela história, ele diz que cansei de ser moderno, né? Agora eu quero ser eterno. Né? Esse é um dos livros que eternizou, na verdade, o Drummond. Né? Claro Enigma é uma dessas obras para deixá-lo na eternidade, como um dos grandes, dos maiores poetas, né, da língua portuguesa.